Olá, turminha amarela, tudo bem com vocês? E aí, como estão? A nossa aula hoje, ela vai ser uma revisão, né? Uma revisão de todo o conteúdo, porque sabemos que nós estamos aí na semana de atividades diagnósticas, certo? Podemos começar? Então, olha só. Primeiro, vocês vão observar bem essa cena. Pega a apostila de vocês, né? Antes disso, dá uma pausa no vídeo, pega a apostila e vamos começar. Observe essa cena. O que vocês estão vendo aí? Olha lá, árvores, animais de várias espécies. Tem um rio passando, né? Então agora, tia Rita vai para algumas perguntinhas aqui para vocês. Vamos lá. Quais sons podem ser ouvidos nessa imagem? Então, imagina se você tivesse aí. O que você estaria ouvindo? Sons, né? Do rio, da água do rio, sons dos animais, né? Cada animal tem a sua capacidade de produzir o seu som, certo? E às vezes até mesmo do próprio vento, né? Que o vento, dependendo, se ele estiver forte, ele balança as folhas das árvores, por exemplo, pode produzir aí um barulho, né? O que pode acontecer para o som desse ambiente virar um ruído? Então, som é aquilo que a gente tem a capacidade de ouvir, tudo aquilo que a gente ouve. O ruído, ele já é considerado um som que não é muito legal. Então, o que pode acontecer, né? Por um exemplo, se alguém for fazer um piquenique aí e levar um som e colocar uma música muito alta, né? Ou às vezes um trator, né, que for derrubar a floresta aí, passando, fazendo aquele barulho, pode acontecer também, né? E outras coisas mais que vocês vão aí imaginar. Qual é o nível de decibéis que um ser humano pode ouvir? Então, de acordo com o nosso material, até 90 decibéis, porque o som, os ruídos, eles são medidos através de um aparelhinho que chama decibelímetro. E ele é medido por decibéis. E de acordo com o nosso material, né, para o ser humano ouvir um barulho que não vai prejudicar a sua audição, é até 90 decibéis, ok? Agora nós vamos ver como o som chega aos nossos ouvidos. Que jeito que ele chega? Então, olha só. Primeiro, quando a pessoa fala, olha só, o rapazinho aqui está falando com a moça. As ondas sonoras, elas chegam no canal, primeiro nas nossas orelhas, depois ele passa pelo canal auditivo, que é essa parte aqui. Deixa a tia Rita mudar aqui. Ó, colocar maiorzinho para ficar mais fácil de ver. Então, primeiro ele passa por essa parte, que é o canal auditivo, né? Depois que ele chega, as ondas sonoras chegam nas orelhas, né? Aí passa pelo canal auditivo e primeiro ele chega lá no tímpano, né? As ondas sonoras, elas são captadas, né? E o ar, aquele ar com a onda sonora, entra no canal auditivo e faz aqui, ó, o tímpano, faz o tímpano vibrar, né? O tímpano vibra, certo? Quando o tímpano vibra, esses três ossinhos pequenos, que é o martelo, a bigorna e o estribo, eles vibram também. Quando eles vibram, né, o estribo, que está mais perto da cóclea, ele faz com que um líquido, né, um líquido que tem lá dentro, esses sinais, lá dentro da cóclea tem um líquidozinho, e o estribo, ele manda esses sinais para o líquido, ele vibra tão forte que manda esses sinais lá para esse líquido, e esse líquido transforma essas vibrações em sinais que são encaminhados lá para o cérebro, né, por uma estrutura chamada nervo auditivo. Então, todas essas informações são enviadas lá para o nosso cérebro, certo? E
Aí vocês pensam, nossa, mas pensa, até fazer isso tudo, chegar lá no nosso cérebro, mas é de uma forma bem rapidinha, né? Chega de forma rápida, certo? Então, até aqui deu para entender, porque é apenas uma revisão. Tudo isso a gente já viu anteriormente, certo? Agora nós vamos falar de poluição sonora, porque, gente, não existe só a poluição do ar que a gente respira, que às vezes a gente pensa poluição do ar, poluição da água. Não, existem outros tipos de poluição. Existe a poluição visual, né? Que é aquela quando você chega num lugar que tem um monte de informação, exagero, todo tipo de exagero, a gente pode considerar um tipo de poluição, né? Então, assim acontece com a poluição sonora. Quando há aquele barulho, aquele som, aquele ruído com exagero, a gente considera uma poluição sonora e ela pode sim prejudicar os nossos ouvidos, certo? Então nós temos que ter cuidado também com a saúde dos nossos ouvidos, né? Sempre estar indo quando necessário ao médico, né? Ao usar o fone de ouvido, igual a tia Rita está aqui agora com o fone, para poder melhorar o som aí para vocês, né? Então, nós temos que colocar num volume que não vá prejudicar o nosso ouvido, porque o uso do fone, uma vez o médico falou para a tia Rita, que eu usar fone de ouvido não faz mal. Usar o fone, o que faz mal é o volume que eu coloco, porque tem gente que coloca um volume tão alto, né, que às vezes a gente está chamando a pessoa e a pessoa nem atende a gente, porque não está ouvindo a gente, né? Não está ouvindo o que está à sua volta. Então isso é muito perigoso, principalmente assim, tem muitas pessoas que eu já vi no trânsito, por exemplo, usando às vezes um volume alto no som, ou mesmo sem fone de ouvido, mas coloca aquele volume alto no carro, né? E não ouve o que está acontecendo à volta no trânsito, então pode acontecer até mesmo um acidente, né? E sem contar que é perturbador, né, gente? Às vezes não é todo mundo que está afim de ouvir aquele som, né, que você está produzindo, então não é legal, até mesmo uma questão de respeito, certo? Existem pessoas, gente, que perderam a audição, mas que existem casos, né, mas isso aí tem que ser através de uma consulta médica, o médico precisa avaliar essa pessoa, né, e existem aparelhos, né, que a pessoa faz com que a pessoa volte a ouvir, mas isso aí, cada caso é um caso, existem casos que há essa possibilidade e existem casos que não, tá? Então tem que ficar atentos com relação a isso. Então aqui, ó, né, a tabelinha que tem lá na nossa apostila com relação à quantidade de decibéis. Olha lá, a respiração, ela tem 10 decibéis, as folhas aqui, né, 20, um sussurro no ouvido, 30, a geladeira, 40, uma chuva fraca, 50. Então vamos lá no 90, olha, um secador de cabelo, 90, que aqui já está no nosso limite. Então, ó, um helicóptero, ele já passa do limite, o trombone também, uma sirene também. Aí às vezes vocês falam, nossa, tia Rita, mas eu já ouvi várias vezes uma sirene na rua. Tá, mas aí ela passa ali rapidinho e logo você já não tá ouvindo ela mais. Agora imagina, você sempre fica ouvindo aquilo ali direto. É onde faz mal para os ouvidos, tá? Nós falamos que existem pessoas que não ouvem. Às vezes tem gente que nasceu assim, né? É de nascença. Às vezes tem pessoas que adquiriu algum tipo de problema e perdeu essa audição ao longo da vida, né? E que essas pessoas, elas têm a forma com que elas se comunicam é através das libras, que são as línguas de sinais, que é muito interessante, né? Porque existe, e também essas pessoas normalmente elas conseguem até mesmo fazer leitura labial. Por isso que a pessoa
que trabalha com Libras, que faz a interpretação com Libras para passar para essas pessoas, vocês já observaram que não é só os sinais com as mãos que é importante, também o facial, né? A expressão facial é muito importante nesse momento, porque ali ela vai transmitir para a pessoa a mensagem que ela quer, né? Se é uma mensagem feliz, se é triste, se é algo surpreendente. Então a expressão facial ela é muito importante nas Libras também. E nós conversamos também que as pessoas que não ouvem, os surdos que não ouvem, eles existem assim a questão da visão, a visão deles é mais aguçada, né? Então eles enxergam de forma assim mais aguçada, que às vezes até mais, eles percebem mais as coisas de forma visual, mais do que nós mesmos, né? Que às vezes ouve, enxerga, né? Então, eles não distribuem, né? Porque nós que conseguimos enxergar e ouvir, às vezes a gente distribui, né? Essa percepção. Agora, a pessoa que não ouve, ela não vai distribuir para a audição, então essa percepção dela vai ficar mais no visual. Então, por isso é muito importante as Libras, né? A expressão facial, a leitura labial, que é muito usada por eles para entender o mundo, né? Ok? Agora nós vamos falar também da audição dos animais, né? Alguns animais ouvem sons que nós, seres humanos, não conseguimos ouvir. Então, olha só, as imagens a seguir, alguns animais que têm audição muito aguçada. Então, por que às vezes eles fazem campanha, né? Chega principalmente final de ano, que se solta muitos fogos. Então, a gente vê muito pelas redes sociais campanha das pessoas para não soltar fogos, para não prejudicar os animais, por esse motivo, porque vocês perceberam aqui, ó, olha lá, fogos de artifício, olha só, 140 decibéis, que é o limite da dor, né, que chega a doer, né, então, para os animais, imagina, para nós já é perturbador, né, já é muito alto, imagina para os animais que têm a audição extremamente aguçada. Então, para eles é muito pior do que para nós. Então, por isso é que muitos animais se escondem, muitos animais têm medo, né? Porque realmente prejudica e causa até mesmo dor. O animalzinho sente dor daquele barulho ensurdecedor, tá? Então, olha só, gente, todo esse conteúdo ele faz parte da revisão do capítulo 1 da apostila. Então, se vocês forem lá na apostila 1 e pegar o primeiro capítulo, todo esse conteúdo vai estar lá. E a gente já havia visto esse conteúdo em sala, certo? Mas aqui, a tia Rita está aqui para uma revisão, já que nós estamos aí na semana de atividades diagnósticas, para a gente diagnosticar, às vezes, alguma dúvida que ficou, né? Alguma coisa assim. Como nós estamos longe, a tia Rita fica muito apreensiva com relação a isso. A tia Rita não está tendo como acompanhar vocês de tão pertinho, tá? Então, voltem lá na apostila, deem mais uma olhada, mais uma lida, certo? Vê se não ficou nenhuma dúvida, certo? Grifem aquilo que, às vezes, se vocês não grifaram ainda, grife aquilo que é importante, tá bom? E até a próxima aula. Beijinho.